O inacreditável caso José Martínez. O tema do vídeo de hoje é uma das histórias mais absurdas que aconteceu com o Corinthians nos últimos tempos, e olha que sendo corintiano isso é uma afirmação muito forte, e talvez um dos maiores casos de migué que eu já tive notícia nos meus 42 anos acompanhando futebol. Eu digo talvez porque a gente ainda não tem todas as informações, e talvez tenha sido só azar, mas hoje, se você me perguntar, me parece uma mistura de azar com uma dose muito grande de migué do José Martínez. Antes, porém, deixa eu me apresentar, eu sou o Guilherme Pinheiro, esse é o meu novo projeto, sejam muito bem-vindos ao meu canal, é o quarto vídeo, eu tô com uma meta bem humilde de conseguir 100 inscritos no canal até o final de fevereiro, então se você puder me ajudar, dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, eu vou ficar muito agradecido e assim você garante que você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que eu vou soltar daqui pra frente. Então vamos lá. Como explicar o que aconteceu com José Martínez? Eu confesso que me faltam palavras para expressar tudo que essa história me fez sentir nos últimos dias. Para recapitular, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, entrou em férias. O clube deveria, os jogadores deveriam se reapresentar no dia 3 de janeiro, já que o primeiro jogo no Paulista era dia 11 de janeiro. As férias foram bem curtas, lembrando que o clube já tinha dado férias aos jogadores 15 dias no meio do ano, durante a parada do Mundial. Todo mundo se reapresentou, menos o Martínez. E aí começou a sair informações dizendo que era por conta de passaporte. A gente entende também que a Venezuela estava passando por um momento político um pouco conturbado devido à questão do Maduro, dos Estados Unidos, etc. Eu acho até que essa questão política seria uma boa justificativa para o atraso de alguns dias, quer dizer, uma semana, 10 dias e tal. Acho que a questão do passaporte, tá com todas as folhas e não ter espaço para novos vistos, ela é aceitável até um certo ponto, porque o Martínez é jogador de futebol, passaporte é quase que um instrumento de trabalho para quem joga futebol num clube grande. Essa questão poderia ter sido resolvida no momento anterior, inclusive porque ele já tinha tido um problema de ter que ficar alguns dias a mais na Venezuela, na última vez que ele foi convocado para a seleção, teve uma questão com o filho dele. Enfim, esse problema do passaporte, ele é um problema real, mas ele poderia ter sido endereçado com muito mais antecedência do que foi. A gente também teve aí a questão da troca de gestão de executivo de futebol no Corinthians, quer dizer, até o final do ano era o Fabinho e depois chegou o Marcelo Paes, então essa informação pode ter sido perdida aí na transição. Mas o fato é que depois de um certo número de dias não fazia mais sentido essa demora do Martínez, né? E aí que as coisas começam a ficar nebulosas, né? Ele chegou, hoje eu tô gravando esse vídeo dia 11 de fevereiro, quarta-feira, ele chegou no sábado, dia 7 de fevereiro, ele chegou aqui, e aí na coletiva depois do jogo do Palmeiras, o Dorival fala que ele tá entregue ao departamento médico, que ele veio com uma lesão. O que é muito estranho, porque em tese ele estava só fazendo os treinos que o Corinthians passou para ele na Venezuela. Ele pode ter uma lesão ali muscular, alguma coisa assim, mas naquela altura a gente ainda não tinha noção da gravidade da lesão. E aí cai como uma bomba a notícia que saiu, acho que terça-feira, saiu ontem de manhã na terça, que ele havia rompido o ligamento cruzado do joelho esquerdo e estaria fora da temporada. E aí começam-se a levantar todas as possíveis versões dessa história. Fato é que até o presente momento a gente não sabe quando e como ele rompeu os ligamentos do joelho, se esse atraso dele tem a ver com a lesão, dele ter, não sei o que vou falar, precisou de mais um tempo para pensar numa desculpa, eu não sei, não temos as informações. Mas o fato é que a história é absurda, é muito absurda.
O Martínez, a gente tem que lembrar que ele é um jogador que já deu problemas fora de campo, ele tem essa postura meio fio desencapado, e isso vale tanto para o bem quanto para o mal, né? Ao mesmo tempo que ele tem atuações pífias e ridículas, como foi contra o Cruzeiro no Brasileiro, o jogo que o Corinthians toma 3-0 e o José Martínez é expulso muito rápido, ele tem essas questões extracampo que ele dá problema, ele também consegue entregar partidas como a que ele entregou contra o Vasco no jogo decisivo da Copa do Brasil. Ele tem essa intensidade, eu acho que num jogo de decisão, ter um jogador com as características do Martínez no campo pode ser algo muito bom para os times. E apesar dos problemas que ele deu na temporada passada, ele sai com a moral altíssima por conta da atuação dele na final da Copa do Brasil, que depois do jogo ele fala até que precisaria de 30 dias de férias, meio rindo e tal, e no final ele teve mais que os 30 dias. Inclusive eu lembro de ter lido uma notícia no começo do ano que o Marcelo Paes estava esperando ele voltar para ter uma discussão sobre uma eventual renovação de contrato com um aumento. O contrato dele vai até o final do ano de 2027, mas o Corinthians já queria se antecipar e discutir com ele uma renovação com aumento e tal. Então ele sai do ano de 2025 com muita moral no clube. E aí, quer dizer, tudo que acontece depois disso joga toda essa moral no lixo, e agora o Corinthians está discutindo, inclusive, quais são as possíveis medidas que pode tomar, pensando até eventualmente em uma rescisão. Eu já vou entrar nesse assunto, mas antes eu queria falar sobre o que pode ter acontecido entre a final da Copa do Brasil e o momento de reapresentação do Martínez. O Martínez ele publicou um vídeo no dia 10 de janeiro fazendo treinos sozinho lá na Venezuela, enquanto ele ainda não podia voltar. E os treinos que ele faz naquele vídeo, que a gente não sabe se foram gravados no dia 10, são treinos, alguns dos movimentos são movimentos que quem está com o ligamento cruzado rompido não faz. Se você romper, eu não sou médico, mas eu já ouvi alguns médicos falando, inclusive de ontem para hoje, se você está com o ligamento cruzado rompido, você consegue, por exemplo, correr em linha reta. Se você quiser dar uma corrida na rua, etc., você consegue. O que você não consegue são movimentos de virada brusca, de rotação. Você não tem a firmeza necessária no joelho para fazer movimentos laterais muito bruscos. E nesse vídeo do dia 10, ele tem alguns vídeos dando saltos laterais com uma perna só, etc e tal. Alguns dos movimentos que ele mostra nesse vídeo não são movimentos que alguém com ligamento cruzado deveria fazer. Pois bem, esse vídeo foi publicado no dia 10, a gente não sabe se esse vídeo foi cruzado. Se esse vídeo foi gravado no dia 10. Ontem, no final do dia, começaram a sair notícias que o Corinthians estava sim estudando a possibilidade de rescindir o contrato do Martínez. E aí, hoje de manhã, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, agora são 11h10, o horário que eu estou gravando esse vídeo, saiu uma notícia que o Martínez alega que rompeu o ligamento cruzado na final contra o Vasco, que ele tem mensagens trocadas com pessoas do departamento médico do Corinthians, falando que estava com incômodo, que estava com dores, etc e tal. Então, ele rompeu o ligamento em tese no exercício do trabalho dele, e por conta disso, enfim, eu não sou especialista em direito desportivo, apesar de ser formado em direito, eu nunca trabalhei na área, mas por conta disso, uma rescisão seria muito complicada. O Corinthians se exporia a um eventual processo por parte do Martínez. Pois bem, a questão é que, se ele rompeu os ligamentos, se ele machucou o joelho, e aí tudo bem, às vezes ele não sabia a gravidade da lesão dele, se ele machucou o joelho na final da Copa do Brasil, depois disso também foi publicado no Instagram imagens do José Martínez fazendo um jogo festivo na Venezuela no dia 25 de dezembro, por aí, perto do Natal, em que ele aparece com a proteção no joelho esquerdo, aquelas fitas que você cola em volta para dar um pouco mais de firmeza. E quer dizer, então, ele mesmo sabendo que estava
com um incômodo no joelho, sentindo dores, ele foi fazer esse jogo festivo. E aí você tem a questão também dos vídeos que ele publicou no dia 10, quer dizer, quase 20 dias depois dele ter se machucado, onde ele aparece fazendo treinos que alguém com ligamento cruzado não deveria fazer. Com ligamento cruzado rompido, não deveria fazer. O que a gente faz com tudo isso? As informações são poucas, muito nebulosas. O fato é que se o Martínez rompeu o ligamento fazendo alguma coisa que ele não deveria fazer na Venezuela, ele já teve mais do que tempo suficiente para pensar numa desculpa plausível. Não sei se o Corinthians conseguiria obter as informações da Venezuela. E aí fica a palavra do Martínez contra a palavra do Corinthians, né? Agora tem que se investigar se de fato ele trocou essas mensagens com alguém do departamento médico, do departamento de saúde, enfim, tem o nome do departamento lá do Corinthians, para ver se ele comunicou essas dores. Talvez ele possa ter tido uma lesão menor no joelho no jogo contra o Vasco e depois ele agravou essa lesão na Venezuela, enfim, é uma possibilidade. O fato é que eu acho muito improvável que a gente tenha acesso a todas as informações. Vai ficar o dito pelo não dito. Acho muito difícil que o Corinthians consiga provar na justiça que o Martínez se lesionou fazendo alguma coisa que ele não deveria, num eventual processo, né? Enfim, essa história toda é muito triste. O Martínez não vai mais jogar esse ano, possivelmente. Se voltar, vai voltar lá no final da temporada, mas ele já perdeu completamente a moral com a comissão técnica. Acredito que com os atletas menos, mas mesmo assim, acho que os atletas eles se sentem um pouco deixados na mão quando um companheiro faz uma coisa dessas. E eu acho que não tem mais clima para o Martínez continuar no Corinthians, enquanto pelo menos for essa comissão técnica e o Marcelo Paes como executivo. A gente não sabe o que vai acontecer no ano do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está com um elenco muito legal, que permite disputar coisas boas, que permite fazer um brasileiro mais tranquilo do que fez nos últimos anos, e por conta disso, eu não vejo o Dorival sendo demitido ao longo da temporada, o Dorival que também tem contrato até o final de 2026. De novo, essa opinião ela tem validade, hoje é dia 11 de fevereiro, eu estou falando isso olhando para o que a gente já viu do Corinthians esse ano e fazendo uma projeção daqui para frente. É evidente que futebol as coisas mudam muito rápido, uma sequência ruim de jogos pode implicar numa demissão, enfim, faz parte do futebol, mas o Dorival é um técnico que já ganhou 2 títulos pelo Corinthians, que está com moral, tanto com a diretoria quanto com a torcida. Eu acho que o elenco do Corinthians é mais forte que o elenco do ano passado. O Marcelo Paes tem feito um ótimo trabalho de reforçar o elenco sem gastar dinheiro. Então eu acho que o ano do Corinthians tem... Eu não vou falar que deve ser melhor do que o ano passado, porque no ano passado a gente acabou ganhando 2 títulos, mas eu acho que tem o potencial para ser mais tranquilo, sem passar perrengue no Brasileiro, eventualmente disputar uma taça ou outra, um Campeonato Paulista, com a própria Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que é até possível, mas não é provável. Eu acho que o Corinthians está longe de ser favorito de Libertadores, mas o time titular do Corinthians é muito bom e agora a gente começa a ter mais opções no banco. Então eu não acho que eu vejo o clima para o Martínez voltar com essa comissão técnica. Ao mesmo tempo, agora ele se machucou. Por lei, o Corinthians é obrigado a cuidar da recuperação do Martínez, ele vai fazer isso o ano todo. E aí no final do ano que vem, no final desse ano, eu acho que seria o caso de pensar no empréstimo para outro time, ou até, aí nesse caso sim uma rescisão, desde que seja conversada, amigável, etc. Porque me parece que não tem mais clima para o Martínez continuar no Corinthians. Eu posso estar errado, mas eu não sei como a torcida, falando por mim, eu não tenho mais vontade de ver o Martínez jogando no Corinthians. Acho que boa parte da torcida pode pensar igual a mim.
Tenho certeza que o Dorival tá muito bravo, que o Dorival, mesmo se ele voltar esse ano, o Dorival não vai permitir que ele volte a jogar pelo Corinthians. Então eu acho que, infelizmente, a gente viu a última atuação do Martínez pelo Corinthians. De novo, posso estar errado, mas tenho a impressão que é isso que vai acontecer. Não vejo mais clima. Final do ano, depois que ele se recuperar, vê um empréstimo aí para ele passar o último ano de contrato. Ou se ele for para algum time, dependendo, é só fazer o acordo de rescisão para ele poder assinar em definitivo com o próximo time dele. É uma história absurda, triste, tem uma boa dose de migué, na minha humilde opinião, mas a gente infelizmente não vai ter todas as informações. A gente vai ter que esperar agora. O Martínez agora, enfim, falou que selecionou na final da Copa do Brasil. Não tem muito o que o Corinthians fazer. Vi até um especialista em direito desportivo que falou hoje cedo no Fala Fonte da ESPN, e ele falou que realmente ele não entende que é cabível uma rescisão. O Corinthians vai ter que morder essa daí, não vai ter jeito, acredito eu. E agora é bola para frente, entender se o Dorival vai precisar de mais um reforço. O Corinthians contratou o Alan, né, ainda não anunciou, que vem para disputar essa posição com o Ranieri, segundo a própria comissão do Corinthians, que entende o Alan como um camisa 5, não como um camisa 8, como algumas pessoas disseram. Depois deles dois a gente ainda tem o Charles, entender se precisa mais de alguém, porque a gente tem alguns volantes na base. E acho que é isso. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês. De novo, queria atingir 100 inscritos até o final de fevereiro. Se vocês puderem dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço demais e até o próximo vídeo.